Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre os projetos de pesquisa e divulgação científica e cultural aprovados e financiados pela FAPEAM, edital número 003/2019, Universal Amazonas, e número 001/2022, POP-CTI, e pela Pró-Reitoria de Extensão, edital número 074 de 2023. E o professor Jonas Dias de Souza é o nosso convidado deste podcast, e ele que é graduado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, também professor da Universidade do Estado do Amazonas, campus Tabatinga, residente e atuante há 8 anos na nossa tríplice fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vindo, professor Jonas Dias de Souza. Para iniciarmos, gostaria que o senhor apresentasse, aos nossos espectadores onde estamos. Kátia, é um prazer falar com você, um prazer falar com todo mundo que nos ouve aqui. Bom, a gente está numa região que ela é muito rica, ela tem uma diversidade populacional muito grande, o que traz uma riqueza histórica, uma riqueza cultural, geográfica, aqui para a região muito grande, né? Então a gente tem aí diversos grupos indígenas, a gente tem colombiano, peruano, de outras nacionalidades também, pessoas de diversas partes do país, aí com destaque para o Nordeste, os sulistas também, que contribuem para formar essa diversidade aqui da região, né? Que é um potencial a ser explorado. Professor Jonas, quais os projetos desenvolvidos e quais os objetivos que cada um procurava alcançar? Bom, Kátia, a gente desenvolveu 2 projetos, tem um aprovado já. Teve um primeiro deles que é um projeto voltado para o açaí e para o mapati, né? A gente queria estudar um pouquinho a rede de comercialização, de produção e comercialização do açaí e do mapati, tanto aqui em Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant. E a gente queria analisar essa produção e essa comercialização em termos de segurança e soberania alimentar. Tá? Foi um projeto muito gostoso de se desenvolver porque aproximou muita gente da realidade desses produtores. Então a gente foi a campo, a gente navegou os igarapés junto com os produtores, a gente entrou no meio da floresta, viu eles colhendo. Então a gente teve um contato bem próximo com esse conhecimento deles que eles têm, com essa prática, né? Com essa prática de circular pelos rios, de circular pela floresta, de saber achar a árvore, de saber achar o produto, né? Que foi uma coisa que eu acho que enriqueceu muito o nosso projeto, de estar junto com eles, né? Fazendo. Nesse primeiro projeto, uma primeira conclusão que a gente chegou é que tanto o açaí quanto o mapati, eles contribuem muito sim para a segurança alimentar da população aqui, né? Eles fornecem, seja para a população consumir o próprio açaí, ou seja, ele vendendo açaí, gerando algum tipo de renda para eles comprarem algum outro produto. O mapati na mesma lógica, tá? Não é só o mapati, né? O açaí aí tem uma especificidade que quem vende o açaí muitas vezes vende só o açaí, né? O mapati já é junto com outras frutas, forma uma espécie de uma cesta de alimentos, né? Que é vendido e que também contribui, né, para essa segurança alimentar. E a gente viu, contudo, que eu acho que pode valorizar, pode fortalecer esse conhecimento que eles têm. Porque o açaí, ele não é só você ir lá pegar o açaí e vender ele. O açaí tem a questão de você saber achar, você ir no meio da floresta, coisas que às vezes a gente não dá valor, né? Como você processar o alimento, desde saber pegar ele também, né? Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho de campo, que o produtor ele subiu em cima do açaizeiro, né? Da palmeira de açaí. E na hora de descer com o fruto, uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que não pode jogar, né? Porque senão perde o fruto, alguma coisa assim. A própria árvore, né? Você tem que olhar no pé da árvore para ver se tem um pouco de açaí, para saber se está maduro ou não. É isso. Ou para circular no meio da floresta mesmo. É impressionante, né? Esse conhecimento que se tem. E que poderia ser mais valorizado, né? Que tem um potencial de desenvolvimento aí, pensando num desenvolvimento, por exemplo, turístico, né? Que poderia ser aproveitado. Sim.
Professor Jonas, né, o senhor trazendo essas informações, né, que fazem parte da nossa cultura, nessa colheita do açaí, esse fruto que está presente, né, em muitas mesas, né, no nosso dia a dia. E eu gostaria de saber como que todo esse trabalho, todo esse projeto, ele foi realizado e desenvolvido. Então, Kátia, foi muito gostoso, além de conhecer isso, também poder ir a campo. Foram muitas visitas a campo, nas comunidades aqui. Então, a gente foi para São Pedro, foi para Belém dos Solimões. E para quem é de fora, né, Kátia, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, para quem é de fora, sempre é uma surpresa você estar lá, sempre é uma coisa nova, um conhecimento novo, né? Desde você perceber um pouco o tempo que eles têm de produzir, as dificuldades que eles encontram, né, na produção, nessa dependência que eles têm do rio, né? Então foram muitos trabalhos de campo, muitas conversas, ouvindo histórias, causos aqui da região e muito trabalho, digamos, de laboratório também, para sistematizar, para organizar os dados, sabe, para tabelar os dados, para fazer o mapa. A gente conseguiu, por exemplo, fazer um mapa da produção e comercialização do açaí aqui na região, sabe? Então, tudo isso demanda tempo do pesquisador, né, de ir a campo e ficar em laboratório também. Bom, um segundo projeto, a gente concorreu a um edital da FAPEAM, que era de popularização da ciência, né? A ideia nossa, e aqui eu quero agradecer, a gente contou muito com a participação de professores e pesquisadores da região, foi juntar esse trabalho deles, colocar num banner e sair expondo nas escolas, nas praças de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença, sabe? Então, assim, foi um projeto que a gente teve a participação desses professores, desses pesquisadores, a quem eu agradeço novamente, e que teve uma receptividade muito boa nos locais que a gente foi. Nem sempre estava cheio, é verdade. Às vezes a gente, por exemplo, foi fazer uma exposição na Praça de São Paulo de Olivença. Apareceu gente, a gente esperava mais, sabe? Mas as poucas pessoas que apareceram foi muito interessante porque foram, conversaram com os monitores, se interessaram, conseguiram dialogar um pouco sobre a realidade deles e a produção do conhecimento na universidade. Muito interessante também foi a gente ir no IFAM, tanto aqui de Tabatinga quanto lá de São Paulo de Olivença, porque pôde aproximar um pouco os alunos e os professores desse conhecimento produzido na universidade, e também foi um momento oportuno assim para mostrar para os alunos do ensino médio que é muito interessante que ele pode entrar numa universidade, que ele pode desenvolver esse tipo de pesquisa dentro de uma universidade, né? Porque muitas vezes o aluno, acabando o ensino médio, ele não tem essa perspectiva. Então, a gente indo lá com esses projetos, sim, eu acho que, de certa forma, incentiva eles também. Você também pode. A gente está desenvolvendo, está vendo aqui mostrar esses projetos para fazer divulgação, mas para incentivar também que as pessoas entrem, né, que os estudantes sim, entrem na universidade. Bom, tem um terceiro projeto que ele está aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade do Estado do Amazonas, que é um pouquinho de valorização e divulgação da história e da cultura aqui da microrregião do Alto Solimões. Então, lá no século XVI, XVII, XVIII, né, a gente está falando de 1700, 1800, né, passaram vários viajantes aqui pela região, seja descendo do Peru, indo para Belém, seja saindo de Belém, subindo aqui para o Peru, né? E nessas viagens deles, eles deixaram muitas descrições dos locais que eles passaram e alguns deixaram imagens também. Muitos deixaram imagens. Então, a ideia é a gente pegar essa descrição, a gente pegar essas imagens e fazer a divulgação também, fazer uma espécie de recuperação histórica, né, dessas pessoas, de como eles descreviam o local aqui. É claro que toda uma visão, muitas vezes, muitos deles eram europeus, então com uma visão de um europeu, mas para divulgar de como era, divulgar as fotos, que é uma maneira da gente valorizar a cultura local. Entendeu? E também, novamente, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Benjamin Constant. Então, esse projeto ele tem a ideia de recuperar e fortalecer a história local, sabe? Que ele tem um potencial de aproveitamento muito grande. Muito bem, professor Jonas. Então, eu queria que o senhor falasse também um pouco mais da importância desses projetos para a comunidade.
Bom, Kátia, ultimamente tem se debatido muito formas alternativas de desenvolvimento para a Amazônia, formas que sejam sustentáveis e que sejam socialmente justas, né? Então, em todo mundo, seja pesquisador, ativista, movimentos sociais, eles discutem como melhorar os índices de desenvolvimento da Amazônia de tal forma que não crie um impacto ambiental, que não degrade o meio ambiente. Nesse sentido, eu acredito que os projetos eles contribuem para abrir alternativas de desenvolvimento, pensando no desenvolvimento de uma forma ampla, né? Então, desenvolvimento cultural, desenvolvimento educacional, desenvolvimento social, né? A gente também pode pensar aí no desenvolvimento do turismo. Sim. Quer dizer, então eu acho que todas essas formas de a gente resgatar esses conhecimentos dos produtores, a gente resgatar a história local, né, que eu vejo às vezes tão perdida, assim, as pessoas às vezes não conhecem tanto a própria história, né? Da onde que veio, da onde que a família veio fazer o que aqui, como é que a região se desenvolveu. Eu acho que a gente resgatando essa história e fortalecendo essa história, a gente fortalece também a identidade da sociedade aqui, das pessoas que moram aqui, e trazer orgulho para eles, que é uma forma de desenvolvimento também, né? Não só pensar, é claro que é importante o desenvolvimento econômico, aí a gente pensar no desenvolvimento turístico, né? Eu acho muito importante, mas valorizar também, né? Colocar holofote sobre esse nosso desenvolvimento local. Professor Jonas, muito obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast. Bom, acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e também no Instagram.